Está gravando. Sejam muito bem-vindos ao último dia dessa Semana das Nuvens. Haverá outras, mas o último dia dessa Semana das Nuvens, onde hoje falaremos sobre Analytics Cloud, pessoal. Eu sou o Felipe, para quem não me conhece, eu trabalho com Analytics Cloud desde 2020 e, enfim, a gente vai começar falando. Antes de começar, a gente costuma falar sempre um disclaimer no começo do evento, pessoal. Nós da comunidade Salesforce não somos funcionários da Salesforce, nós nem falamos em nome da mesma, tá? A gente fala em nome da Trailblazer Community Groups, mas não falamos em nome da Salesforce, tá? Temos aqui, que vai fazer a apresentação também, mais tarde, a Lazy Scabini, ela é da Salesforce, tá? Olá, pessoal. Boa noite para ela. E a gente tem bastante coisa para falar, pessoal, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que a gente tem a acrescentar sobre a Analytics Cloud. E a gente vai começar agora. Eu vou compartilhar minha tela para ver se vocês estão vendo. Todo mundo vendo? Sim, beleza, está todo mundo vendo. Pessoal, vamos lá. O que é a Analytics Cloud? A gente viu em todos esses eventos da Semana Cloud sobre o Sales Cloud, Service Cloud, a Marketing Cloud, etc. A gente viu um monte de funcionalidades legais, onde a gente consegue criar registros, fazer automações, computar, saber como é que está o nosso cliente, saber como ele não está, mandar fazer atividades, etc. Mas, enfim, tudo que a gente mexe nessas outras nuvens são dados. São basicamente dados. Dados de vendas no Sales Cloud, dados dos nossos casos, dos nossos clientes no Service Cloud, dados do Marketing Cloud, onde a gente manda para o cliente saber como é que ele está, se ele está comprando, se não está comprando, se ele está respondendo às nossas mensagens ou não. Tudo, ou seja, tudo que a gente falou, a gente está trabalhando também com dados. E a Analytics Cloud, pessoal, ela serve basicamente para a gente fazer a análise dos nossos dados. A gente vai organizar, pode transformar, a gente pode criar campos calculados através dos nossos dados, utilizando várias transformações que eu vou mostrar para vocês já como é que a gente faz. E a gente pode analisar esses dados em gráficos, em planilhas, em tabelas, que a gente pode organizar em painéis, que são completamente dinâmicos e interativos. Essa é a função do Analytics Cloud, de uma plataforma de analytics, pessoal. Você ter como analisar e estruturar primeiro e analisar os seus dados de uma maneira bem eficiente e coerente, entendeu? Para tirar os melhores insights para tomar boas decisões na sua empresa. É o que a gente chama o conceito de company data-driven. Elas são direcionadas pelos dados. São as decisões que elas são tomadas, são direcionadas pelos dados que elas têm. E os dados são analisados através, neste caso, da Analytics Cloud. E aqui, que eu queria mostrar para vocês, que eu estou começando a mostrar, esse aqui é o Data Manager. Ele é a plataforma de gerenciamento de dados do Analytics Cloud. É aqui que a gente faz o quê? A nossa ingestão e a nossa transformação dos dados para o Analytics Cloud. Como o Analytics Cloud ele é uma plataforma apartada do Salesforce, é uma outra nuvem, os dados não ficam na sua org de Salesforce. Eles são digeridos, eles ficam aqui na nossa Analytics Cloud. E como é que a gente faz para trazer os dados para cá? Como é que a gente conecta as outras databases com a nossa Analytics Cloud para trazer os dados para cá? Através dessa aba aqui que a gente chama de conexões. As conexões, pessoal, a gente vai pegar e conectar. Ou, no caso que, como vocês estão vendo, essa aqui é essa própria org que está sendo conectada com a minha Analytics Cloud, e eu estou puxando os meus objetos aqui, que vocês estão vendo. Eu estou puxando esses objetos através dessa conexão, ou com outras conexões de database em nuvens. No caso, por exemplo, aqui a gente está utilizando o Google Analytics. O CRM Analytics, ele conecta com várias conexões. Eu, inclusive, posso criar mais de uma conexão com a mesma fonte. Por exemplo, eu posso criar outra conexão com essa mesma organização Salesforce que eu estou utilizando. E por que eu faria isso? Porque eu posso rodar as conexões independentemente uma da outra. Ou seja, vamos supor que eu precise dos dados mais atualizados possível do objeto caso, do objeto evento e do objeto tarefa. Por exemplo, eu preciso de uma atualização desses 3 objetos
diferente da atualização que eu preciso dos outros objetos. Como é que eu faço para ter essa atualização independente de uns objetos para outros? Eu crio outras conexões e trago só os objetos, por exemplo, caso, evento e tarefa, nessa outra conexão e agendo ela para rodar. Quando eu digo rodar, eu digo atualizar os dados, pegar os dados do Salesforce e atualizar eles, tá? Eu agendo ela para rodar num horário diferente. Vamos entender primeiro como é que eu crio uma nova conexão. Aqui na página do Data Manager, aliás, desculpa até interromper, cortei isso daqui. O CRM Analytics, pessoal, você consegue criar uma org de dev que contenha ele, mas por ser uma plataforma apartada, como eu já falei, ele precisa de licenças especiais. Não é qualquer organização que você vai chegar e vai conseguir mexer no CRM Analytics. Você precisa de uma licença especial que tem, eu vou distribuir depois um link onde você consegue criar sua org de dev que vem com o CRM Analytics para você fazer os seus testes, tá? Mas ele precisa de uma licença especial. Aí, se a gente entra aqui no App Launcher, vem no Data Manager, que é onde eu estou aqui, e a gente clica em nova conexão. Como vocês podem ver, ele tem todas as conexões. Salesforce Connector é o que ele vai conectar com essa mesma org aqui. Salesforce External Connector, ele vai conectar com outra org Salesforce. Ou seja, se você tiver múltiplas orgs Salesforce na sua companhia, você consegue conectar todas elas com uma nuvem de Analytics Cloud só e puxar todos os dados para ela para fazer as transformações de todas as nuvens em um lugar só, entendeu? Ele conecta com o Marketing Cloud, Context Connector, o Marketing Cloud OAuth 2.0, entendeu? O Heroku, o Microsoft Dynamics, ele traz com o Google BigQuery, etc, etc. Como vocês podem ver, eles têm todos esses conectores, Google Analytics, que a gente estava utilizando, para puxar os dados e jogar aqui para dentro da nossa Analytics Cloud, entendeu? Inclusive do Tableau. Se você usa o Tableau online, você pode, quem conhece um pouco do Tableau, é uma outra plataforma de Analytics, que inclusive nós vamos ter evento na próxima semana da Cloud. Você consegue fazer transformações de dados lá e dashboards lá também. Só que você pode transformar os dados lá e jogar eles aqui para o CRM Analytics através desse Tableau Online Connector. Entenderam? Enfim, e aqui são as conexões de input que a gente pode jogar para dentro do CRM Analytics e as conexões de output que a gente pode jogar para fora do CRM Analytics. Aqui a gente pode, por exemplo, no caso tem o S3 do Amazon Web Services. E as conexões live, que são as conexões que ficam abertas em tempo real. A gente pode consultar a database em tempo real, tá? Que só temos para o Snowflake, desculpa, e para o Google BigQuery Direct. Ok? Então a gente, eu quero conectar com uma database, vou clicar aqui, Salesforce Connect, Next. Nós vamos fazer o nome das nossas conexões e pronto, você vai ter uma nova conexão aqui. Tá, Felipe, criei a conexão. E agora, como eu trago as minhas tabelas, os meus objetos, seja ele de qualquer conexão que seja, ou do Salesforce ou de fora, a gente clica aqui na nossa conexão, editar objetos. E aqui nós temos acesso a todos os objetos do Salesforce que são compatíveis com o CRM Analytics, porque tem alguns objetos que não são compatíveis com o CRM Analytics, tá? E a gente, por exemplo, vamos trazer o caso. O caso a gente já trouxe, mas a gente clica aqui, o caso está conectado. Beleza. Ok? Mas se eu quisesse trazer o comentário do caso, eu clico aqui no comentário do caso e a gente tem os campos que eu posso trazer, as colunas que eu posso trazer do objeto comentário do caso. Blá, 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 blá. Eu posso trazer todos, eu posso trazer um só. Entendeu? Aí você traz... As melhores práticas, pessoal, eu vou dizer para vocês, sempre tragam o mínimo possível, tá? Porque isso vai otimizar a performance. Nunca traga, vou trazer tudo mesmo que a gente não vai utilizar. Não. Pega o que vocês vão utilizar, a gente vai utilizar isso, 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 isso. Beleza, a gente vai trazer isso, 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 isso. Porque vai otimizar a performance. Não fica trazendo 1 milhão de colunas de não sei quantos mil lugares diferentes, tá? Beleza? Trouxemos objetos, salvamos. Beleza? Trouxe esses campos aqui, clico em salvar e salvar. Pronto, aí o meu comentário do caso foi trazido para onde ele está. Ele está aqui na nossa lista. Ups, peraí. Olha ele aqui. Achei, está aqui. E ele não está sincado, como vocês podem ver. Por que ele não está sincado? Lembra que eu falei que é uma plataforma apartada? Para sincar os dados, a gente precisa
rodar a conexão, que é o data sync, a gente chama de rodar o data sync, entendeu? E aqui nós temos alguns modos de conexão para esses objetos. Aqui, ó, Edit Connection Mode. O que Felipe, desculpa te interromper, mas pode falar. hoje nós não estamos mais vendo a tela que você está demonstrando. Travou nos conectores. Travou nos conectores? Espera aí. Deixa eu parar de compartilhar. Pelo menos para mim, eu perguntei aqui no grupo, algumas pessoas também. Ah, beleza. Eu compartilhei de novo. Voltou, pessoal? Estão vendo aqui? Ó. Vocês estão vendo? Beleza, tá todo mundo vendo, parece. Voltou, beleza, legal. Voltando. Nos conectores. A gente falou dos conectores. A gente chegou a vocês chegaram a ver dos objetos, Lazy? Beleza, os objetos. Então, aqui, ó, a gente achou o comentário do caso. Onde que ele tá? Vou ter que achar de novo. Aqui, ó, olha ele aqui. E se eu quiser editar, Felipe, a gente criou um campo novo depois que a gente adicionou o caso aqui. Puxa, a gente consegue adicionar esse campo novo? Consegue, só que vocês vão ter que vir aqui e adicionar o campo. Uma coisa muito importante que vocês precisam lembrar, pessoal, anota isso, porque isso é até questão de certificação. Para vocês trazerem um campo de dentro do Salesforce para cá, não interessa qual perfil tem acesso ao campo. Ele só vai ser trazido se o perfil de Analytics Cloud Integration User tiver acesso ao campo. Eu vou repetir. Você só vai conseguir trazer um campo para cá, para o Analytics Cloud, se o perfil de Integration User, Analytics Cloud Integration User, tiver acesso a esse campo no Field Level Security, tá? Entendeu? Então, prestem atenção. Não, Felipe, vai acontecer, porque é batata, vai acontecer com quem mexer no Analytics Cloud. Clico aqui, poxa, eu não estou vendo aquele campo que eu queria trazer, como é que eu vejo? O perfil de Analytics Cloud Integration User não tem acesso ao campo. Se ele não tem, você não vai conseguir trazer. Entendeu? Agora vamos falar do modo de conexão, que é isso aqui, ó, o Connection Mode, que a gente tem 3 Connection Modes. O Incremental Sync, Periodic Full Sync e o Full Sync. O Incremental Sync, pessoal, ele basicamente vai rodar a sua conexão só quando ele perceber que os dados foram atualizados. É o modo mais, como eu posso dizer, mais eficiente, mais rápido, porque ele vai rodar mais, ele só vai atualizar o que foi modificado. Só que ele nem por isso ele é melhor. Por quê? Porque no Salesforce, como vocês sabem muito bem, a gente usa bastante campos fórmula. E os campos fórmula, o Salesforce não olha se eles foram atualizados ou não tem registro de valor anterior e valor atual. Ou seja, se o seu campo fórmula ele fica mudando muito e só mudou o campo fórmula do seu registro e nenhum outro, o seu registro vai começando a ficar defasado, porque ele não, o Incremental Sync ele não conta a mudança de campos fórmula para a atualização dos dados. Então, o que eu recomendo para vocês melhorarem a performance é sempre utilizar ou o Periodic Full Sync, que esse aqui ele vai rodando incremental, só que toda sexta-feira da semana, acho que 10 da noite, eu não lembro exatamente, mas toda sexta-feira 10 da semana, ele roda um full sync. Ele vai rodar independentemente se estiver atualizado ou não. Isso garante que seus dados fiquem sempre atualizados, pessoal. E é muito importante. É muito importante de vez em quando, pelo menos que seja, vocês rodarem um full sync. O full sync, na minha opinião, é o ideal. Quando não tem muitos registros, com muitos registros eu estou fazendo dezenas de milhões, tá? Mano, nível, sei lá, quase bilhões de linhas de. Quando não tem isso, quando só tem alguns milhões, eu sempre deixo no full sync, porque é o que vai garantir que os dados vão chegar sempre atualizados para o CRM Analytics, tá? Beleza? Aí, editamos o modo de conexão, etc. Editamos como a gente vai rodar. Felipe, e agora? O que a gente faz? Agora a gente roda ela. A gente roda aqui, clicando no botão Run Now. Se eu clicar, ele vai rodar e vai trazer todos esses dados aqui dessa conexão só. Ok? Poxa, Felipe, mas você vai ter que ficar clicando manualmente toda hora, toda hora. Como é que eu faço? Não tem um jeito de agendar? Tem sim. A gente clica aqui em Schedule. Schedule, a gente agenda para quando a gente quer. A gente quer que rode de minuto em minuto, de hora em hora, uma vez por semana, uma vez por mês. Lembra que você pode escolher aqui. Só que uma coisa que vocês têm que levar em consideração também, pessoal, é o tempo que demora para rodar, tá?
Porque vamos supor que você está rodando o DataSync, mas o DataSync demora meia hora para rodar, porque vocês têm muitos dados, muitos. Não adianta você pôr de minuto em minuto. De 15 minutos em 15 minutos. Não adianta, porque vai acabar o tempo, já vai começar a rodar outra, a primeira nem rodou ainda. Entendeu? Então vocês têm que ter a volumetria de dados sempre em mente. E quanto tempo demora para rodar o nosso sync antes de agendar ele, tá? O que eu recomendo é sempre agendar de, sei lá, no mínimo 2 em 2 horas, tá, pessoal? No mínimo, para 2 a 4, tá? E isso aqui tem limite por dia, pessoal. Se não me engano, são 60 por dia que você pode rodar de data sync. E desse aqui eu não tenho certeza, mas da receita eu tenho certeza, que eu já vou mostrar para vocês o que é a receita, tá? Muito bem, escolhemos nosso horário, vai rodar de hora em hora, todos os dias, começando, sei lá, meia-noite e run every, sei lá, 4 horas, toda segunda, terça, quarta, quinta, mas eu posso também pôr só segunda, domingo, terça, quinta, só, entendeu? E vai rodar só nesses dias, a cada 4 horas, entenderam? Você pode fazer isso também. Fica a seu critério, você não precisa rodar tudo de uma vez, você pode quebrar, como eu falei, você pode criar várias conexões e quebrar elas para rodar em horários diferentes, de acordo com a necessidade dos dados que você precisar atualizado, tá? Todo mundo entendeu o Data Sync? E quem não entendeu alguma coisa, pode deixar as perguntas que a gente vai responder no final, tá? Eu vou dar uma olhada, mas se quiser aguardar a pergunta, pode deixar que a gente vai responder depois, tá bom, pessoal? Fizemos a nossa ingestão de dados, já podemos criar os dashboards e fazer análise com eles? Não. Por que não, Felipe? A gente já fez o sync, a gente já sincronizou. Verdade, mas aqui no CRM Analytics, pessoal, a gente só consegue fazer a análise dos nossos dados depois que a gente cria datasets. O que são datasets? Datasets são conjuntos de dados, tá? Nada mais são do que tabelas que podem conter um ou mais objetos. Essa é a vantagem do CRM Analytics. A gente pode criar um dataset que contém data de, sei lá, 10 objetos diferentes, desde que eles tenham relacionamento entre si. E isso é muito útil, entendeu? Mas como que eu criei esse dataset? Depois que a gente sincronizou os nossos dados, puxou os dados para cá, a gente precisa criar o que eu chamo de receita, ou Data Prep 3.0. O Data Prep 3.0, que são as nossas receitas, deixa eu abrir aqui uma para vocês verem como é que é o jeitão delas. Eles fazem a ingestão dos objetos que a gente carregou lá no nosso DataSync. Aqui, no caso, ele está usando o dataset também, mas vamos falar primeiro só dos objetos que a gente trouxe do DataSync. Ela faz a ingestão desses dados que a gente sincronizou e cria transformações, cria joins. Aqui eu estou falando um pouco do jargão da ciência de dados, tá? Mas o join eu quero dizer que eu estou conectando duas tabelas diferentes. Basicamente isso, tá? O join, quando eu falo join, eu estou juntando duas tabelas diferentes, ok? E, por exemplo, se eu procurar o objeto oportunidade, aqui, ó, SFDC Local, ele mostra para mim o objeto oportunidade e da onde que ele está vindo. Onde que ele está vindo? SFDC Local. Mas, Felipe, tem esse Opportunities aqui também. O que é isso? Isso aqui é um dataset já criado nos nossos CRM Analytics. Essa que é a diferença. Aqui eu estou trazendo o meu objeto que foi sincronizado aqui nessa conexão do DataSync, o SFDC Local, que é a minha conexão. E aqui eu posso trazer também, se eu quiser ou não, um dataset já criado no nosso CRM Analytics. Entenderam? Aqui vocês vão ver, vocês vão saber de onde vocês estão trazendo. Onde que estão esses dados aqui? A oportunidade está do SFDC Local. É a minha conexão. Entendeu? Então, se eu quero trazer da minha conexão, eu trago aqui. Mas eu também posso utilizar outros datasets. Tá? Ingerir os meus dados aqui na nossa receita, a gente tem a nossa famosa, o node de transform. Eu já vou mostrar para você os nodes, mas o que é o node de transform? É o que a gente mais utiliza. Esse e o join, tá, pessoal? O nosso node de transform, ele permite que a gente faça as transformações necessárias para os nossos dados. Mas, Felipe, por que eu iria querer transformar os nossos dados? Você pode criar campos calculados, você pode fazer várias transformações, você pode formatar a data. Vamos supor que você subiu um arquivo CSV, o arquivo veio com a data tudo
tudo formatado de um jeito diferente, ruim, entendeu? Você pode vir aqui e formatar aqui na nossa receita, deixar as datas bonitinhas. E eu já vou mostrar para vocês as transformações. Por exemplo, aqui, ó, você pode criar uma forma utilizando a fórmula date now, que já retorna o horário, por exemplo. Por que eles deixaram por padrão essa now? Porque muitas vezes o pessoal pede para ver no projeto qual foi a última vez que o dataset foi atualizado. Se você cria uma coluna escrita now, ele vai pegar a hora de agora e jogar no dataset para você saber qual foi o horário que foi atualizado, o último horário que essa receita rodou, entendeu? Por isso que eles deixaram now. Mas eu posso criar várias outras fórmulas clicando aqui em Custom Fórmula. Por exemplo, tem o Upper. O Upper, para quem não sabe, é transformar tudo em caixa alta, o Lower tudo em caixa baixa, concat, você concatena campos diferentes, entendeu? Por exemplo, eu posso utilizar concatenar o ID com o at ID e criar um campo só com esses dois IDs aqui. Eu estou concatenando campos. E etc, etc, etc. Eu não vou ficar aqui falando das 10 milhões de fórmulas que tem, pessoal, mas só para você saber, ele permite que você faça, cara, acho que 99% dos casos que eu já precisei, as fórmulas que estavam aqui resolviam, entendeu? Enfim, mas aí vocês querem saber como é que é feito, é só olhar aqui. E eu posso passar também o link o link da Salesforce que mostra para gente todas essas fórmulas e como que elas funcionam, porque tem o link da Salesforce fazendo isso. Aí eu posso escolher também, se eu quiser, o tipo de output. Essa fórmula vai gerar o quê? Vai ser um texto? Vai ser um número? Vai ser uma data-hora? Ou vai ser um campo multivalor? Um campo multivalor, para vocês entenderem, ele é como se fosse, ele não é, mas ele é como se fosse uma string com vários elementos. Só que não pense nele como uma string, porque ele é mais um array. O que é um array? São vários valores dentro de um campo só, onde você pode procurar por valores individuais dentro desse campo. É isso que o campo multivalor é, entendeu? Em vez de ter um ID só, aqui poderia ter, por exemplo, 10 IDs se fosse um campo multivalor, entendeu? Ele é um array de valores. Aí você põe aqui o nome da sua fórmula, etc. E pronto, você criou a sua fórmula. Obviamente, ele vai sempre checar a sintaxe. A sintaxe é bem chatinha do CRM Analytics, viu, pessoal? Mas vocês podem, como é que era mesmo? Fazer testes, enfim. Depois que você pega, é muito parecido com SQL, tá? Muito, 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 muito mesmo. Então, vocês não vão ter muito problemas, na minha opinião. Quem já tem experiência. Quem não tem, não é nada do outro mundo, tá, pessoal? Se você está acostumado a criar regra de validação, essas coisas dentro do Salesforce, cara, para você vai ser tranquilo pegar as fórmulas aqui, tá? E eu queria mostrar também uma coisa muito importante, que é este botão aqui chamado Multiple Row Formula. O que ele faz? As fórmulas, geralmente a gente calcula, por exemplo, eu quero, sei lá, concatenar esse campo com esse. Ou eu quero pegar um campo que é, sei lá, um campo que é o valor da oportunidade e multiplicar por 10. Estou chutando aqui, entendeu? Que é um campo número. Aqui a gente sempre faz os cálculos na mesma linha, Por exemplo, se eu criar um campo, concatenar o ID com o at-id, ele vai nessa linha concatenar esse aqui com esse daqui. Aí na linha de baixo ele vai concatenar o da linha de baixo com o da linha de baixo, beleza? Se eu habilitar esse multiple row fórmula, ele permite que você faça cálculos agora em linhas distintas, ou seja, ele não vai mais olhar dessa com essa, ele vai olhar também de cima para baixo. Por exemplo, eu quero comparar esse com o próximo valor. Por que isso é interessante? Vamos supor que você tenha o histórico da sua oportunidade. Eu tenho a tabela de histórico da oportunidade. Eu quero saber qual foram os dias que a oportunidade trocou de estágio. Ora, é só você criar uma tabela pegando os dados do histórico da oportunidade e comparar o estágio anterior com a data anterior com o próximo estágio. Se for diferente, mudou de estágio. Se não for, o estágio é o mesmo. Entenderam? Esse é um dos exemplos do porquê eu utilizaria. Mas eu também posso criar rankings, eu posso criar praticamente o que eu quiser, entendeu? Dessa campo multiforma. Isso que é o interessante dele, para fazer comparações entre linhas distintas, tá? Vamos voltar para o nosso transform.
para a gente ver as outras transformações. Isso aqui é de fórmula. Mas eu também tenho a de trim. O que é o trim? O trim eu posso cortar, por exemplo, eu quero cortar os 3 últimos dígitos desse campo aqui. Eu utilizo o trim e ele pega a coluna, e aí a gente vê, a gente pode ainda, eu quero manter a original e ter minha nova coluna, eu quero ficar com a nova original, eu quero criar uma nova coluna fórmula e jogar fora essa original, ou eu quero transformar essa coluna original aqui com essa minha transformação de trim, entendeu? E basicamente é isso. Aí você pode fazer o trim da sua fórmula e cortar os campos de acordo com o que você acha pertinente. Substring nada mais é do que um campo fórmula, mas ele também substitui, por exemplo, vamos supor que eu quisesse colocar antes dessa palavra aqui, ID, eu quisesse colocar alguma outra coisa. Eu poderia utilizar a função substring para, por exemplo, concatenar uma palavra, ou adicionar, ou substituir os 2 primeiros zeros de toda essa minha coluna por algum outro caractere, entendeu? É isso que o substring faz. É um exemplo de fórmula também, tá? E ela é muito útil, pessoal. Ela é útil pra caramba. Ok? Esse negócio ficou bem na frente aqui. Cancelamos. Vamos para a próxima. Aqui nós temos o split. O split é uma fórmula que ele... Lembra aquele campo multivalor que eu falei? Ele consegue criar esses campos multivalores. Eu posso concatenar vários valores, mas ele não vai gerar uma string com todos os valores. Ele vai criar aquele campo que a gente falou por multifield. Ou seja, ele vai criar um array do campo com vários valores dentro. É uma fórmula nova essa aqui que entrou e é muito poderosa, pessoal. Uppercase é aquilo que eu falei, tudo em caixa alta. Lowercase, tudo em caixa baixa, desculpa. Replace é você trocar qualquer caractere por algum outro, entendeu? É muito parecido com o substring, a diferença é que o substring você consegue... Desculpa, o substring você não consegue trocar, o substring você pega desse campo os valores que estão na posição que você falou. Por exemplo, eu quero essa posição, da posição tal à posição tal. Ele vai pegar só os valores que você escolheu do substring. O replace que faz a troca, desculpa, foi um erro meu, tá? Aqui você pode converter os textos que são dimensões, nesse caso, eu posso converter para um número ou para uma data, entendeu? Aqui vem aquilo que eu falei da formatação de datas, que você pode escolher um campo data e fazer a formatação dele de acordo com o que você quer, ok? O bucket, para quem não sabe, o bucket é uma coisa muito interessante também, onde você pode categorizar os seus dados de acordo com algum critério. Por exemplo, vamos fingir que você queira oportunidades que todo mundo conhece, estágio de oportunidade. Aberto, negociação, contrato enviado, fechado ganho, fechado perdido. Entendeu? Vamos fingir que a gente quer agrupar em estágios abertos e estágios fechados. A gente faz isso com o bucket. A gente vai criar um bucket e pôr o estado fechado ganho e fechado perdido dentro do estágio fechado e os outros estágios dentro do bucket aberto. Então a gente vai ter duas categorizações contendo, essas aqui estão abertas ou essas aqui estão fechadas, entendeu? Em vez de ter 5 estágios, eu vou continuar tendo meus 5 estágios, mas eu posso categorizar em só 2 categorias, aberta ou fechada, entendeu? É isso que o bucket faz. Mas você pode categorizar várias outras diversas coisas, pessoal, tá? Esse foi só um exemplo. A transformação flatten, ela é muito legal, pessoal, e muito importante. A transformação flatten, ela serve para você, ela cria um campo multivalor e ela serve para você achatar, tá vendo o verbo em inglês to flat. E o que ela faz? Ela é muito boa para criar um campo multivalor contendo as suas hierarquias. Como assim, Felipe? Pega o seu usuário no Salesforce, não tem o papel dele que vai subindo, a role hierarchy. O papel, por exemplo, o papel está lá embaixo, aí você reporta por de cima, que reporta por de cima até o CEO. Você criou uma hierarquia de papéis. Com a Flatten, você consegue pegar o papel lá de baixo, ver quem que é o pai dele, e o pai do outro, 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 e criar um campo multivalor contendo todas as hierarquias de papéis que estão acima do meu usuário. Você pode fazer isso com a hierarquia de contas também, você pode fazer isso com a hierarquia de casos. Quem que é o caso pai? Tem algum outro caso pai? E vai subindo assim, entendeu? E para que eu iria querer fazer isso? Ora, para visualização, você pode criar um filtro na sua dashboard. Eu vou ver
como se fosse no perfil do papel de CEO, ou no papel de vendas leste, ou no papel de vendas oeste, entendeu? Ou você pode também criar um agrupamento. Quantos filhos são desse caso? Quantos casos filhos tem esse caso pai? E esse caso que está de baixo? E esse caso que está de baixo? Ou minha conta? Conta. E é de baixo, e é de baixo. Entendeu? Você pode começar a analisar por hierarquia os seus cálculos. E isso é muito legal. Ok? Para isso que serve a transformação Flatten. Editar atributos, você pode editar os atributos do seu campo, como, por exemplo, o nome da API dele, a label dele que vai aparecer no seu dataset, você pode trocar isso se você quiser, tá? Drop columns é jogar a coluna fora. Eu não quero, por exemplo, vamos supor que eu trouxe colunas a mais, ou eu trouxe colunas que eu usei só para calcular um campo aqui na minha receita e agora eu não preciso mais delas, eu só preciso desse campo calculado. Depois que você calculou o campo, você pode jogar essas duas colunas fora, entendeu? E é para isso que a gente usa esse drop columns aqui. A gente está jogando colunas fora. Lembrando que, mais uma vez, não custa reforçar, melhores práticas, tudo que você puder trazer de menos, que seja útil, obviamente. Traga o máximo possível que seja útil e deixe fora tudo que você não vai utilizar, entendeu? É melhor. E aqui vem o grande carro-chefe, que são as 4 transformações com inteligência artificial, pessoal. A Detect Sentiment, onde ela vai detectar os sentimentos de texto, tá? Ela classifica, se não me engano, ela tem 2 tipos de classificação, positivo, negativo ou neutro, ou a outro tipo que é de 0 a 5, sendo, de 1 a 5 sendo 1 negativo e 5 positivo. Eu não lembro qual que era a ordem, mas ou 5 negativo e 1 positivo, ou 1 negativo e 5 positivo. Mas é por aí, tá? Só que ela só funciona para inglês, essa Detect Sentiment. Ela só funciona na língua inglesa por Predict Missing Values, inteligência artificial para prever valores que você não tem. Vamos supor que a sua coluna tem valor em branco. Puxa, eu gostaria de prever o que esse campo teria. Ela vai olhar as outras colunas similares, etc., e vai prever o valor que deveria estar naquele campo, naquele lugar. Entendeu? Nunca utilizei, mas com certeza é muito utilizante, principalmente se você for fazer modelo de inteligência artificial, onde quanto mais colunas relevantes, melhor, né? Terceira transformação de forecasting com time series, tá? A partir dos seus dados, utilizando série temporal. E a última, que é a mais recente de todas, que é a transformação de clustering, onde ela usa o algoritmo K-means. Para quem tem algum conhecimento de algoritmos de clustering, é onde ele pega o dado a distância pro centroide dos registros, tá? E vai criando cluster. O que é um cluster? O cluster, entre aspas, é como se fosse um bucket. Lembra a transformação do bucket que a gente fez? Só que o bucket a gente tem que fazer na mão. A gente tem que clicar e colocar cada valor que a gente quer dentro do bucket na mão. O cluster ele faz isso automaticamente, com o algoritmo, entendeu? Aí você que põe aqui o número de cluster, ou você pede para ele detectar o número de clusters que você quer, entendeu? E essa aqui é interessante, o clustering, tá? Felipe, e essas outras transformações? Essa daqui eu vou passar rapidamente, porque basicamente elas não são a mesma coisa, mas elas estão basicamente agregando tabelas diferentes, seja fazendo joins por chaves, ou seja fazendo o append, que nada mais é que uma união, colocar uma tabela em cima da outra. Isso aqui é o que essa transformação está fazendo, união. Ela está pegando esse task, fazendo essa transformação, esse evento fazendo a transformação e pá, jogando uma tabela em cima da outra. É isso que isso aqui está fazendo. Ele está mapeando os campos aqui, inclusive, ó. O ID, ele vai mapear com o ID, com o ID, o bar ID, ele vai mapear, etc. Tudo que ele mapear, ele vai criar uma coluna só para as duas. O que ele achar de diferente de uma tabela para outra, ele vai criar como uma coluna extra, e o que tiver em uma tabela e não tiver na outra, a que não tiver vai ficar tudo nulo. Tudo nulo. Entendeu? É isso que ele vai fazer. E é muito interessante vocês mapearem, sempre confiram aqui o mapeamento das suas colunas para ter certeza que os seus dados estão sendo unidos corretamente, tá? E temos os nossos joins,
Recomendo que vocês deem uma estudadinha em Join, para quem não tem conhecimento, porque é uma coisa rápida e é relativamente fácil de entender. Pode gerar duplicidade de dados. Esse relacionamento que a gente chama aqui, ele é o relacionamento de lookup, que ele simula um left join, mas ele tem uma diferenças mínimas com relação ao left join, no que diz respeito a múltiplas chaves serem correspondidas. Se você tiver correspondência de múltiplas chaves, ele gera diferença entre o lookup e o left join, dependendo do que você põe no lado esquerdo ou no lado direito. Pessoal, as boas práticas aqui no CRMA sempre é o objeto mais granular à esquerda. Mais granular à esquerda. O que é o objeto mais granular, Felipe? É o objeto filho de um relacionamento de um para muitos. O relacionamento, sempre muitos, sempre vai ser o relacionamento muitos. Tem um relacionamento de um para muitos, o muitos é o filho é o mais granular, o granular fica à esquerda, ok? Mantenham isso em mente, que isso vai ajudar muito na análise de vocês. Boas práticas, às vezes isso não é possível, às vezes você precisa fazer diferente, mas como padrão, boas práticas é essa. O objeto muitos no relacionamento de um para muitos, sempre à esquerda, tá bom? E essa última que colocaram agora, que é o cross-join, nada mais é do que ele cria o que a gente chama de produto cartesiano. Ele vai pegar cada valor da tabela 1 e cada valor da tabela 2 e fazer uma combinação para cada valor. Ou seja, ele vai multiplicar exponencialmente a sua tabela, porque ele vai analisar vamos fingir que são as diferentes. Ele vai pegar esse com esse, aí o de baixo com esse, aí o de baixo com esse, aí o de baixo com esse. Aí ele vem para a linha de baixo, o de baixo com esse, o de baixo com esse, e de novo, ele vai fazer várias combinações diferentes, todas elas com esse cross-join. Tanto que ele tem até uma limitação especial, tá? Os outros joins, eles não têm tanta limitação. Esse aqui tem uma limitação, eu não lembro qual era a limitação, porque tem o número de colunas máximo que você pode usar e o número de linhas máximo que você pode usar também no cross-join, mas eu não lembro exatamente agora, pessoal, mas ele tem um limite, tá? E depois que a gente fez todas as transformações, blá, 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 rodamos, etc, 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 a gente vem sempre nesse último node. Vai ser sempre o nosso último node, o de output. O que é o output, pessoal? O output a gente vai finalmente criar o nosso conjunto de dados. Lembra que eu falei que a gente precisava criar um conjunto de dados? É isso aqui que vai criar ele, ok? A gente pode escrever, olha, um dataset, ou mandar essa receita, os dados dela, por uma conexão. Lembra que a gente pode conectar o CRM Analytics para mandar dados para fora? A gente pode fazer isso aqui, Output Connection. Ou a gente pode pegar um arquivo, criar um arquivo CSV a partir dessa transformação que a gente fez, tá? Se você tiver uma licença especial chamada Data Pipelines, pessoal, que é uma licença relativamente nova, pelo menos eu ouvi falar há pouco tempo, você consegue, inclusive, escrever as suas transformações em cima de um objeto Salesforce, ou seja, atualizar os campos do seu objeto Salesforce a partir dessa receita aqui. Exatamente, como se fosse um data loader. Para quem já fez carga de dados, é exatamente isso, é um data loader aqui dentro. Você consegue fazer, mas você precisa dessa licença especial chamada Data Pipelines, tá? E aqui a gente está salvando a atividade em esse dataset chamado atividades. Aqui está o nome da API nele. Eu vou salvar nesse aplicativo. A gente já vai falar aqui que é um aplicativo no CRM Analytics. Beleza, aplicou, salve e roda. Fogo na bomba. Pô, aí você vai rodar a sua receita. Você sempre, pessoal, outra coisa para vocês lembrarem, sempre roda a receita depois do sync. Primeiro a conexão roda, depois a sua receita. Nunca o contrário. Primeiro a sua conexão, depois a sua receita. Ok? Você põe a receita para rodar, você vai ver ela rodando aqui, ó. Aí se der algum pepino, vai mostrar para você. Ela vai aparecer o vermelhinho e falar, não rodou por quê? Por isso, por aquilo. Entendeu? E você consegue, da mesma forma que você consegue agendar o sync, você consegue vir aqui e agendar a sua receita para rodar também. Lembra que a gente falou que a gente ia agendar da meia-noite a nossa sync? Poxa, se a gente vai agendar para meia-noite, a gente tem dados que demoram, sei lá, 40 minutos para rodar, vamos pôr para rodar aqui 1h30, 1h15 da manhã, alguma coisa assim, entendeu? Para começar a rodar depois, para dar tempo dos dados todos carregarem e depois rodar a minha receita. Essa daqui tem limite para rodar por dia, tá, pessoal? São 60 por dia, somando todas as suas receitas. Todas elas.
tá? Não interessa se você pôs para rodar uma só ou se você pôs todas elas. Você tem 60 por dia para rodar, tá? Ah, Felipe, estourou o limite. Não vai rodar mais hoje. Você tem que esperar 24 horas, entendeu? E seus dados vão ficar parados sem atualizar até rodar as 24 horas, ok? Agora que a gente pegou tudo isso, criamos nossa dataset, agora a gente pode vir para o Analytics Studio e criar as nossas dashboards, que são as nossas análises em cima dos nossos datasets. A gente fez tudo isso. Pessoal, essa é a maior parte do que a gente faz. A transformação dos dados, a criação da receita, etc. Até criar o dataset, para o dado chegar bonitinho e prontinho para aí sim a gente fazer a nossa análise. Agora começa a parte que é a nossa análise de dados. Se eu venho aqui em Browse e clico aqui em Datasets, aqui são todos os datasets que eu tenho acesso aqui dentro dessa org de CRM Analytics, tá? Eu vou falar rapidamente o que são aplicativos. Aplicativos, sabe as dashboards e relatórios padrão do Salesforce? A gente guarda eles dentro de pastas. O aplicativo dentro do CRM Analytics nada mais é do que uma pasta. A pasta aqui, ela vai dar acesso ao que o usuário pode ver ou não ver dentro do CRM Analytics. Se eu salvar uma dashboard e um dataset dentro de um aplicativo, por exemplo, esse aqui, e não compartilhar ele com ninguém, só eu que tenho acesso a ele vou conseguir ver o que está aqui dentro, a dashboard que está aqui dentro e o dataset que está aqui dentro. Ninguém mais vai conseguir ver, entendeu? Para o usuário conseguir ver o dado e a dashboard, ele precisa ter acesso ao aplicativo onde o dataset está e ao aplicativo onde a dashboard está, que eles podem ser os mesmos ou às vezes não. Às vezes você pode salvar o dataset em um aplicativo diferente e a dashboard em outro aplicativo, entendeu? Então lembre-se disso. Ah, o usuário não está vendo tal coisa. Tá, ele tem acesso ao aplicativo? Não tem. Ah, compartilha com ele. Pronto, agora ele vai ver. Entendeu? Enfim. E agora eu vou mostrar um pouquinho das dashboards, de um exemplo de dashboard que a gente consegue fazer no CRM Analytics. Eu gosto de começar com essa para mostrar logo de cara que dá para fazer uma coisa muito legal com o CRM Analytics, que é criação de mapas, pessoal. Por padrão, ele já vem com os mapas dos Estados Unidos e o mapa mundi, tá? Com os estados dos Estados Unidos e o mapa mundi inteiro. Mas você consegue criar com um arquivo GeoJSON mapas de outros países. Nesse caso, obviamente, eu não sei que país é esse, né? Mas e como vocês podem ver, a gente tem aqui um gráfico de barras que mostra a quantidade de oportunidades que a gente tem por estado ordenado, tá? E se eu clico no estado, eu consigo fazer essa dashboard dinâmica de maneira que ele atualiza para mim o mapa com as cidades as cidades onde eu tenho as oportunidades. O que está pintado é onde eu tenho um negócio sendo fechado. O que está em branco é porque eu não tenho nada. Nada, entendeu? E o que é isso que está piscando aqui, Felipe? É o que a gente chama de chart markers, marcadores de gráfico. Isso aqui indica para mim, eu coloquei para mostrar, a oportunidade de maior e de menor valor que a gente tem dentro do estado de São Paulo. Entendeu? E se eu trocar para o Rio de Janeiro? Ele troca o gráfico para mim para o Rio de Janeiro. Santa Catarina. Entendeu? E se eu desfiltrar, ele mostra todo o Brasil. Como vocês podem ver, ele está um pouquinho devagar. Por que ele está um pouquinho devagar, pessoal? Porque o nível de detalhe de mapa é muito, muito, muito grande. Entendeu? Como você pode ver, tem cidade por cidade aqui no Brasil. Isso não é muito... como é que eu vou dizer? Não é melhores práticas se trazer algo com tanto nível de detalhe assim, entendeu? O que é que eu só achei esse? Mas o ideal seria trazer um por regiões do Brasil e pegar os estados, entendeu? Os estados, porque aí funcionaria perfeitamente, sem nenhum delay, entendeu? Mas só para vocês saberem que dá para fazer. Só lembre-se de manter o equilíbrio entre nível de detalhe e performance, tá? Porque às vezes ele pode demorar um pouquinho para responder que nem o que acontece agora, entendeu? Ele filtra o estado e traz as cidades, mas ele demora um pouquinho, tá? E como você pode ver, as dashboards são dinâmicas e inclusive tem filtro. Por exemplo, aqui eu estou trazendo estágio de todas as oportunidades, mas se eu quiser ver só o que a gente ganhou, vamos pegar só o que a gente ganhou. Aí ele filtra para nós e traz só o que a gente ganhou. Percebam que a ordem mudou. A Santa Catarina é onde a gente tem mais ganho.
Mas o maior valor é aqui em Mimoso do Sul. Eu não faço ideia de onde é Mimoso do Sul, mas é aqui que a gente tem nossa maior oportunidade. Ganha. A gente também pode criar um gráfico, gráficos assim interativos que fazem o que eu chamo de... Aqui a gente chama de interações. Se você já mexeu com o CRM Analytics e com o Tableau CRM anteriormente, você sabe que antigamente eles eram chamados de bindings. E aqui, qual que é o legal desse gráfico? Eu tenho um gráfico de barra empilhada, onde eu consigo ver os proprietários de oportunidades, quanto que cada um tem por conta. Mas eu posso trocar e adicionar o tipo de oportunidade também. E o meu gráfico quebra por essa conta. Para esses 4 amiguinhos, nós temos oportunidades desses tipos aqui. Mas aí eu posso tirar também. E vocês podem ver que eu posso fazer da ordem que eu quiser. Eu posso fazer análise por proprietário, por tipo, por conta e por tipo, ou só por proprietário, se eu quiser. Entendeu? Isso que é o legal do CRM Analytics. Ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico e permite que eu faça vários tipos de análise em um só gráfico, com essas interações. Entendeu? Eu gosto bastante dele por causa disso, pessoal. Porque esse dinamismo deixa ele... é útil e faz você ver várias informações diferentes, diversas, num gráfico só. Eu posso fazer toda essa combinação de análises aqui num gráfico só. Entenderam? Isso é muito útil, pessoal. Outro exemplo aqui, essa Several Charts. Eu gosto de fazer isso aqui porque eu também posso... A gente estava vendo só um gráfico de barras empilhadas, mas aqui eu posso mudar para o que eu quiser. Por exemplo, eu estou vendo aqui a soma de oportunidades, de valor de oportunidade, por indústria, biotecnologia e energia, em gráfico de barras horizontais. Mas eu posso trocar. Agora eu estou vendo por tipo, em barra vertical, e ordenado do menor para o maior. Antes estava do maior para o menor, agora, ou seja, eu mudei 3 parâmetros com um clique só. Eu mudei a ordem, eu mudei a visualização e eu mudei o tipo de gráfico, que eu vou fazer de novo agora. Agora eu vou trocar para o proprietário. Não tem ordenação no gráfico de anel, né? Não tem ordem aqui. Mas eu mudei o gráfico e mudei também o agrupamento. Agora eu estou vendo para o proprietário. Agora vamos ver para o país. Agora eu troquei para o mapa mundi que eu falei. Temos o Brasil e os Estados Unidos. Entendeu? Por estágio. Por estágio a gente vê o gráfico de funil, famoso, que a gente costuma usar bastante no Salesforce. Entendeu? Ou por data de fechamento, por exemplo. Que a gente vê um gráfico de linha, que é muito bom para representar mudanças através do tempo. Essa daqui é uma dashboard que eu me orgulho muito de ter feito, que parece uma dashboard bem simples, né, pessoal? Mas isso aqui é o CRM Analytics, está combinando 3 datasets diferentes, não é um dataset só, são 3 diferentes nessa query. E aqui, por exemplo, eu estou vendo o número de casos, contatos e oportunidades por conta, para ver qual que eu tenho mais. E se eu clico em uma das barras, aqui na minha tabela de baixo, eu consigo ver quais são as oportunidades dessa conta. E se eu clicar nessas duas aqui, agora eu estou vendo as oportunidades e as oportunidades dessas duas contas, da conta 3 e da conta 4. Presta atenção nas colunas. Agora, presta atenção nisso aqui. Eu vou clicar na barra de contatos, as colunas mudaram. Agora eu estou trazendo a informação de contatos. Ou seja, eu estou pegando informações de datasets diferentes para fazer a minha análise tudo num gráfico só. Primeiro eu peguei os dados de oportunidades, agora eu peguei os dados dos meus contatos. Estão entendendo o poder que isso tem? Isso é muito legal, pessoal. Entendeu? E claro, eu posso filtrar, eu quero trazer só as oportunidades. Aí eu clicando nas bases, novamente vai trazer só as oportunidades. Porque aí você pode ver, eu quero ver só o maior do menor para quem tem mais de contatos. Ou só de casos. E blá, 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 blá. Entenderam? O dashboard também da Ferrari que eu fiz para... Isso aqui essa daqui é mais para utilizar como demonstração mesmo, tá, pessoal? Que ela é mais para vocês verem... demonstração eu digo no sentido de... Você pode criar um painelzinho de exibição. Isso aqui não é para medir nada exatamente, mas é mais para mostrar que, poxa, esses carros têm isso. A gente consegue, por exemplo, mostrar o que o carro tem de bom. E aqui pisca mostrando a aceleração dele, quanto que é em comparação com a média dos carros. Ele a velocidade máxima dele é 5% abaixo da média de todos esses carros.
mas a aceleração é 15% acima da média, entendeu? Aí eu consigo clicar aqui no carro, na data de carro, e vem para essa página da dashboard, onde eu vejo a foto do carro, o preço, uma comparação, aquelas comparações que eu falei. Ele está 32% mais barato que a média, 5% mais, o top speed é 5% menor que a média, e a aceleração é 15% maior que a média. Ok? E temos aqui esse textozinho, e se eu clicar, eu consigo abrir a página da Car and Driver com essa Ferrari aqui. Entendeu? Só para mostrar o que a gente consegue fazer, tá? Um exemplo de dashboard. E outra coisa que eu me orgulho bastante de ter criado, o CRM Analytics é tão flexível que ele permite que você crie o Street Fighter dentro da sua dashboard. Aqui nós temos nossos lutadores e para quem joga jogo muito de futebol, vocês já devem ter visto que tem aquele gráfico de radarzinho mostrando sempre quais são o poder. O cara ataque, defesa, velocidade, blá blá blá, essas coisas, né? É o que a gente chama de gráfico de radar métrico, que é isso aqui. E se a gente clica nos dois, a gente consegue trazer os nossos lutadores e fazer uma comparação entre os dois, por ataque, defesa, velocidade. Isso aqui é Analytics, pessoal. Trazer por 3. A gente consegue comparar em 3. Eu não trago mais do que 4 nesse gráfico aqui, porque a visualização, ó, eu vou trazer e trazer e trazer e trazer. Você começa a ver que fica difícil, né, de entender quem que é quem, entendeu? Então eu trago no máximo 2. Sempre. Trazer o Felong e o Dalcin. E se eu passo o mouse por cima, eu consigo ver o ataque especial do meu lutador com a fala dele no Street Fighter e o nome do ataque especial. Mesma coisa para o Dalcin. Pode ver que ele demora um pouquinho para carregar e ele consegue fazer isso. Ok? E se eu venho para a minha análise de ranking, eu consigo... Esse gráfico aqui eu gosto bastante dele também, porque eu comecei a utilizar ele na análise para cliente, que é basicamente a comparação com a média. Quem que está acima da média e quanto por cento acima da média, quem que está abaixo da média e quanto por cento abaixo da média. É isso que esse gráfico mostra. Esse zero aqui não é 0%, mas é 0% em relação à média, não é zero, entendeu? Então, por exemplo, o Akuma está 13% acima da média nos outros lutadores, em todos os atributos somados. Qual que é a média? Essa aqui, 33,71. Essa é a média, entendeu? E aqui tá aqui, como a gente pode ver, ele é o maior de todos. E aqui tá a soma, ele tá 38 e a média é 33,71. Mas e se eu quisesse ver só por defesa? Quem que é o melhor? É o Zangief. E ele tá 28,44% acima da média. E a média é 5,45. O alcance ou a velocidade. Entenderam? É só para mostrar o poder que a gente tem e o dinamismo que a gente tem. A gente pode analisar várias informações só com esses dois gráficos e a tooltip. A tooltip é isso quando eu pairo o mouse sobre a barrinha, é isso que aparece. Isso aqui, a gente pode inserir várias informações interessantes aqui dentro também, ok? Então, para mim é muito valioso porque é muita informação que você tem ocupando espaço. Ajuda a manter você focado nos lugares certos. Não são dashboards com 15 milhões de coisas diferentes, você não sabe às vezes nem para onde olhar. Não, 2 gráficos, aí você, eu quero conferir a barra. Você confere, beleza, vamos ver. São 2 gráficos mostrando. E já mostra tudo que você precisa saber. Entendeu? Eu gosto bastante dessa dashboard, bastante orgulho dela. E, para fechar, eu gostaria de mostrar essa linda dashboard aqui que a gente fez. Bonita, né? Não, tá um lixo. Mas, pessoal, tá um lixo porque essa dashboard ela não foi feita para ser vista aqui no CRM Analytics. Como não, Felipe? Vocês já vão entender. Essa dashboard ela compara o ano passado com o ano atual de oportunidades ganhas pelos nossos clientes. Ou seja, uma linha vai comparar o ano atual, a outra vai comparar o ano anterior por cliente. Mas, Felipe, eu não estou conseguindo ver porcaria nenhuma. Onde que é para ver isso daqui? A gente consegue, pessoal, fazer uma coisa que a gente não consegue com a dashboard padrão do Salesforce. A gente consegue colocar elas em páginas de registro do Lightning. E não só colocar em página de registro do Lightning, mas colocar já filtrada para mostrar só os dados relevantes
para o registro que eu estou vendo aqui agora. Ou seja, os dados que eu estou vendo aqui é esse mesmo dashboard aqui que está toda zoada, que eu não consigo entender porcaria nenhuma, só que filtrada só para esse registro. E se eu abrir outro registro de cliente, eu vou ver os dados dele, filtrado para ele. Viu? Que são diferentes? A comparação do ano anterior com o ano atual. Estão entendendo? Ou seja, essa dashboard aqui, ela não vai me mostrar nada no geral, mas ela é feita para você colocar ela na página de registro e ver uma informação detalhada, ou seja, com uma dashboard você vai conseguir ver todos os dados dos seus clientes diferentemente na página de registro deles. Entenderam? Sem precisar ficar criando uma dashboard para cada cliente, filtrando para esse cliente, depois filtrando para outro. Não, você cria uma e filtra aqui na página de registro do Lighting, esconde o filtro, ninguém mexe no filtro, a dashboard fica sempre filtrada por esse registro aqui. Você não consegue fazer isso com uma dashboard padrão do Salesforce, mas você consegue fazer com a dashboard do CRM Analytics, tá, pessoal? Pessoal, essa aqui foi a minha demonstração. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do CRM Analytics. Ele é muito legal, é a nuvem que eu mais gosto, assim. Não é porque eu trabalho com ela, mas eu gosto bastante de mexer com dados. Eu acho que a parte de ajudar o cliente. Para vocês terem noção, uma vez eu entreguei uma dashboard para um cliente e eu estava me apresentando para o gerente da área. E o gerente, puxa, gostei disso daqui, isso aqui é interessante, isso aqui. Ele estava lendo dashboard e falou, mas isso aqui eu não vi tanto valor não, isso aqui, na dashboard. Aí a assistente dele que trabalhou comigo interrompeu, chefe, essa daqui eu passava 5 horas por semana juntando toda essa informação para trazer para você, que agora eu consigo mostrar em 1 minuto. Entenderam? Eu salvei 5 horas da semana para ela mostrar para o chefe a informação. Ou seja, agora ela está 5 horas por semana a mais para ser produtiva com qualquer outra coisa. Entendeu? Não transformação, não juntando dado, mas analisando dado. Que é nisso que tem que ser gasto o tempo. Não com juntar dado, não transformar. O CRM Analytics ele faz tudo isso automático para você. Você só tem que parametrizar e deixar ela rodando. Você tem que gastar o seu tempo na análise dos dados. Entenderam, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai assistir a palestra da Laser, já vou chamar ela para ela começar. E depois, se vocês tiverem alguma pergunta para nós dois, tanto para mim quanto para ela, a gente vai ficar aqui para responder, tá bom, pessoal? Eu vou parar de compartilhar. Parabéns, Felipe, ficou excelente a sua apresentação, sua demonstração. Aliás, muitas das coisas que você falou, eu vou explorar um pouco nos slides que eu trouxe. Bem legal. Fique à vontade. E tá com você agora, Lazy. Tá legal. Deixa eu dar uma olhada aqui, então, porque eu havia aberto tudo aqui, mas... Fica à vontade. Fique à vontade. Ok. E agora... Vou voltar aqui e... Compartilhar. Muito bem. E a hora que a minha tela estiver aparecendo, vocês falam. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Agora tá aparecendo o que eu quero. Exatamente. Isso aí, Analytics. Vamos ver. Aí. Perfeito. Gente, boa noite. Eu quero agradecer muito o convite do Felipe de participar aqui dessa reunião com vocês, desse encontro, né? Não é nem uma reunião mais, porque sexta-feira à noite é um encontro gostoso, né? E é a oportunidade de falar um pouquinho sobre a solução. A minha apresentação vai ser talvez menos enriquecedora no sentido de detalhes, mas é uma representação de detalhamento, de conceituação, de aplicação da solução em seus em diversas áreas de negócio. Meu nome é Leíse Scabini, eu estou na Salesforce há 1 ano e pouquinho. Eu sou a pessoa do produto no Brasil. Eu sou da área de vendas, lógico, mas eu sou a pessoa responsável pela colocação
da solução nos nossos clientes. E, de certa forma, eu atendo toda a nossa área de vendas, atendo cliente, atendo parceiros, e trouxe para a Salesforce uma experiência grande. Não vou falar quantos anos para não denunciar a minha idade, viu, Felipe? Mas, assim, uma experiência de longos anos na área de dados, né? Trabalhei no SaaS, trabalhei na Oracle muitos anos, trabalhei na SAP, e aí vim para a Salesforce, para essa área de Analytics, que é uma área que eu gosto muito, é um assunto que eu me interesso muito e me divirto e acho muito bacana, porque esta área essa cloud especificamente, como você disse em alguns momentos, é a cloud que faz com que apareça o resultado do negócio, seja ele ruim, seja ele bom. Porém, ele faz mostrar o que efetivamente acontece dentro das organizações. Então, quando a gente vê você construindo dashboards, fazendo transformação, fazendo joins, desenhando lá os processos, você fala, poxa, que técnico, né? Mas isso tudo, a razão de ser é mostrar para as empresas e para os nossos clientes o quanto bom ou ruim os seus negócios estão sendo conduzidos e aonde exatamente precisa ser melhorado. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, da conceituação. Vamos lá. Opa. Engraçado, não está indo. Tenta atualizar a página. Vamos ver aqui. Ok, vamos começar aqui. Foi. Obrigada, desculpa. Bom, isso é um protocolo da Salesforce, a gente vai falar muito de características, de features, e tem algumas coisas aqui que a gente vai falar que são coisas que estão esperadas em releases futuros. Então, obviamente que todos nós aqui trabalhamos em empresas e a gente deixa sempre muito claro, como você já fez no começo da sua apresentação, nós também temos alguns protocolos, então esse daqui quer dizer bem claro que, assim, as decisões devem ser feitas baseado naquilo que a gente tem já disponíveis nas nossas soluções. Então, é exatamente esse o protocolo, o statement, o que o nosso statement diz aqui. Tá legal? Não, de novo, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, prazer estar aqui com vocês. Eu sei que a audiência aqui, provavelmente uma audiência mista, tem gente de negócio, tem gente com mais vivência em analíticos, tem outros com menos, tem uma série de diferentes experiências. Então, é importante que a gente faça uma apresentação que atenda a todos e agradeço já de antemão por tê-los todos aqui. Bom, muito bem. E aí, o que eu quero explorar aqui com vocês é o seguinte: por que a gente precisa do CRM Analytics? Para contar um pouquinho de histórico da Salesforce. A gente fala assim, Analytics na Salesforce, mas a Salesforce é uma empresa de CRM, né? Sim, é uma empresa de CRM, é o CRM número 1 do mundo, porém, os investimentos da Salesforce em Analytics é desde lá de trás, com a compra do EdSpring, que aconteceu em 2013. E de lá para cá, ela tem investido muito nas soluções nesse Analytics Cloud que a gente tanto fala. Já teve vários nomes. Depois de EdSpring em 2013, em 2014, logo em seguida da compra, foi batizado de Wave. Depois passou a ser, em 2016, Beyond Core. E a cada vez que era rebranded, né, que mudava-se de marca, de nome, novos investimentos iam sendo feitos no produto para que ele ficasse cada vez mais parrudo. Em junho de 2017, ele passou a se chamar Einstein Analytics, porque juntou-se no produto, que até então era Beyond Core, não só a camada de visualização, mas a camada de inteligência artificial, porque o Einstein já existia, né, em sua pequena porção dentro das clouds da Salesforce. Em 2020, a Salesforce comprou a Tableau, e aí, com a junção da Tableau, Tableau, que é um BI e tem dashboards, né? Então, CRM, esse tal de Einstein Analytics combina mais aqui com o Tableau, rebatizou-se o produto de Tableau CRM, e agora, nesse ano que passou, 2022, o produto passou a se chamar CRM Analytics, e o que mudou de lá para cá foram os investimentos que foram feitos
no produto, toda a inteligência que foi sendo agregada nesse produto e o nome sendo colocado de uma forma que fizesse mais sentido para a solução e para aquilo que ela se presta a fazer. Então, desde então, do começo do ano passado, o que era Tableau CRM, inclusive em alguns materiais da Salesforce, vocês vão encontrar em alguns momentos Tableau CRM, nada mais é do que CRM Analytics. Também se encontra Einstein Analytics. Quando você encontra Einstein Analytics, também é CRM Analytics. Então, trata-se do mesmo produto. Então, vejam que, apesar de ser uma empresa de CRM, ela vem investindo na Cloud Analytics desde 2013. E isso tem uma razão muito mercadológica de ser. Tá certo? Bom, mas aí, da mesma forma que comprou o Tableau em 2020, e aí já se tinha o Einstein Analytics, e agora é o CRMA. Meu Deus, estou confuso. Qual é o produto? Qual é o produto certo para mim? Então, esse slide aqui, ele tem, vamos dizer assim, a intenção de explicar para vocês que quem define qual é o produto é o caso de uso, é a dor do cliente. Exatamente o que o cliente precisa é quem define a solução. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai num cliente, né, e fala assim, não, você precisa de CRM Analytics, você precisa de Sales Cloud, você precisa de Marketing Cloud. Não, o que o cliente precisa é aquilo que vai resolver o problema que ele tem, que a gente chama de caso de uso. Então, dependendo do caso de uso, aplica-se o CRMA ou aplica-se um BI, que pode ser, inclusive, o Tableau. Né? Então, por exemplo, se você está falando de caso de uso de CRM, que você tem que atender uma necessidade de vendas, uma necessidade de atendimento, uma necessidade específica da indústria, né, que aquela empresa está, então, aqui o CRM Analytics se encaixa melhor. Eu vou falar um pouquinho do que é Revenue, uma pincelada. Revenue Intelligence é um app desenvolvido pela plataforma CRMA para pessoas que trabalham em vendas, seja ele um gestor, seja ele um vendedor ou um sales operation, tá certo? Agora, se o seu problema do meu cliente for um caso de uso em que ele quer resolver algo operacional, em cima de dados, de um data lake, absolutamente os usuários não estão consumindo dados do CRM Salesforce, aplica-se um BI, aplica-se o Tableau. Né? Então, o que a gente quer deixar bem claro aqui? Quem define a solução, se é um BI, se é o CRMA, é a pergunta, onde exatamente estão os seus usuários? Onde eles estão consumindo a informação? Eles são usuários de CRM ou eles são usuários que não são de CRM? Eles querem resolver um problema de relacionamento com o cliente dele ou ele está simplesmente resolvendo, por exemplo, um problema de risco lá fora? É isso que define a aplicação, a aplicabilidade de um produto ou de outro. Muitas vezes a gente fala assim, não, quem define é onde está o dado. Não é onde está o dado. Quem define qual é a solução é onde está o usuário. Se o usuário estiver plugado no Salesforce, a solução compatível, analítica para resolver os problemas dele é o CRMA. E aí, obviamente, que você acaba ganhando muito com isso, porque você acaba ganhando em governança, eu vou falar um pouquinho sobre isso, você acaba ganhando em segurança, e você acaba ganhando em tudo aquilo que o analítico pode te atender de uma forma online. Gente, eu vou falar, mas se vocês quiserem me parar, vocês podem perguntar ou deixar só para o final. Eu não estou vendo mais ninguém, então, assim, fiquem à vontade para fazer perguntas, viu, Felipe? Não, relaxa, tá tudo certo, ninguém perguntou nada ainda. Eu estou de olho. Bom, vamos lá. Então, o que é o CRM Analytics? O CRM Analytics é uma plataforma inteligente, nativa no Salesforce, criada no Salesforce, para entregar recomendações e insights acionáveis para os usuários Salesforce que estão usando a solução de CRM e tem a finalidade de melhorar as suas necessidades de negócio. Então, o CRMA é um add-on do Salesforce. Ele não é uma solução externa ao Salesforce. Quem compra Sales Cloud, quem compra Service Cloud, quem compra Marketing Cloud, já tem o CRM Analytics lá. Ele não está habilitado, porque para estar habilitado precisa estar licenciado, mas ele já existe. Ele é uma partezinha de cada uma das clouds, por isso que ele tem a vantagem de ser nativo.
Então, ali você ganha governança de dados, você não precisa ficar migrando dados de uma plataforma para outra. Tudo que acontece dentro do CRM, o CRM Analytics enxerga na hora. Muito bem. E aí, o CRM Analytics, ele é composto de dois fundamentos, vamos dizer assim. Ele tem a parte visual, que é a parte onde ele apresenta os dashboards que o Felipe mostrou, e muito legal, tem lá os mapas, tem lá as barras, tem lá os gráficos, são acionáveis, que você clica de um lado, ele automaticamente faz os refreshes mostrando os dados de outro lugar, mas ele também tem uma coisa muito poderosa, que é o IA. E aí o Einstein, dentro do CRMA, ele faz com que esses dashboards se entreguem de uma forma inteligente respostas para questões de negócio. É a automação que a gente fala. Então, ele combina a visualização com o IA, com o machine learning, e automaticamente, quanto mais se usa o machine learning por si só, por conceito, ele se torna cada vez mais inteligente, ele aprende mais sobre o negócio, entregando de forma automatizada respostas cada vez mais assertivas para o meu pessoal de negócio. Esse é exatamente o fundamento do CRMA, é a composição dele. Mas muito bem, me fala, Leise, você disse que ia falar para a gente, mas por que você precisa, por que eu, cliente, preciso do CRM Analytics? Bom, eu já tenho o Salesforce, que é o CRM número 1 do mundo. Ele tem uma série de dashboards, como o Felipe contou. Eu faço relatórios com ele. Por que eu precisaria do CRM Analytics para resolver problemas adicionais ou melhorar a minha vida, sendo eu um usuário do CRM da Salesforce, tendo investido no Sales Cloud, no Service Cloud, no Marketing Cloud? Bom, eu vou falar de 7 razões por que você deveria investir no CRMA e por que faz todo sentido o CRMA para uma organização. Primeiro, porque você pode querer adquirir uma visão 360 do seu cliente. O Salesforce não permite que você tenha uma visão 360 do seu cliente, ou da sua oportunidade, ou dos seus casos. E o que é uma visão 360? Só para mostrar aqui para vocês. Uma visão 360 é exatamente isso daqui. Então, eu, no Salesforce, não consigo fazer, por exemplo, de uma forma contextualizada, trazer de uma única visão, todas as informações do meu cliente. Por exemplo, informações de receitas que ele já gerou, das oportunidades que eu tenho nesse cliente, dos casos que ele já reportou comigo, do grau de engajamento que ele tem, que é o NPS. Enfim, aqui nesse painel, eu tenho todas as informações contextualizadas sobre o meu cliente, mas eu poderia ter sobre a oportunidade, sobre os casos. E, além de tudo, temos, através do CRMA, toda a parte de predição e inteligência. O Einstein começa a mostrar na mesma tela por que existem algumas propensões a acontecer algo neste cliente. Então, aqui tem um exemplo que ele fala assim, a propensão de eu conseguir fazer o negócio nesse cliente, do que meu cliente comprar o meu produto, de 62%. Quais são os fatores que estão levando a essa propensão? E o que eu posso fazer para melhorar ainda mais a propensão? Isso tudo aqui são informações que o Einstein entrega. Isso tudo aqui é a capacidade visual do CRMA. E eu não consigo fazer isso com o Salesforce. Tá? O padrão do Salesforce consegue fazer dashboards, consegue fazer alguns filtros, mas, por exemplo, em termos de filtro numa única tela, o Salesforce não permite fazer mais que 3 filtros. Então, essa é uma das razões pelo qual eu deveria comprar, por exemplo, o CRMA. Muito bem. O que mais? Investir no CRMA. Ai, meu Deus, travou de novo. E agora? Ele trava de vez em quando. Ixi. Não, mas, bom, a gente está vendo sua tela e o Wanda Customer 360. Agora foi. Aí a segunda razão. Bom, porque eu posso combinar no Salesforce, num único relatório, num único painel, dados do Salesforce e dados de fora do Salesforce, que são os dados externos. Lembra que eu comentei com vocês que eu falei assim, olha, aqui esse sistema, essa plataforma, ela está dentro do Salesforce, né? E eu consumo os dados que estão aqui no Sales Cloud, que estão aqui no Service Cloud, mas eu posso trazer também dados que estão fora do Salesforce. E essa ferramenta,
ela já vem com uma série de conectores, como o Felipe mostrou, para que eu possa trazer essas informações de fora para dentro. Por exemplo, eu posso trazer informações de Data Lake, eu posso trazer informações de AWS, eu posso trazer informações de BigQuery, eu posso trazer informações de outras bases do Salesforce e que são importantes para eu minerar ou combinar com as informações do que estão dentro do meu CRM para eu construir aqueles dashboards que eu mostrei para vocês. E a própria solução tem uma série de conectores que são conectores nativos, como esses daqui, né? Posso trazer SAP HANA, eu posso trazer dados do S3, eu posso trazer dados do BigQuery, eu posso trazer dados de uma série de banco de dados externos ao meu CRM e combinar todas essas informações com as informações do meu Salesforce e essas informações serem transformadas, combinadas e apresentadas em dashes e em painéis dinâmicos. Muito bem. Outra razão para que eu possa fazer investimento, que eu deveria investir no CRM, de novo travou. Ui, o que será, não? Acho que na hora que eu faço pulo de uma ferramenta para outra, né? Não sei. Digamos que você tenha tido que customizar bastante o Salesforce para atender às necessidades de negócio da empresa. Compraram, então, investiram no Sales Cloud, investiram no Service Cloud, né, que é a parte de atendimento, mas, mesmo assim, precisou customizar bastante a ferramenta, a Cloud Salesforce, para poder atender às necessidades de negócio. Fazer relatórios e dashes com o Salesforce em cima de bases extremamente customizadas é algo muito difícil, para não dizer praticamente impossível. Diferente do CRMA. Com o CRMA, você consegue fazer dashes, consegue ler dados, consegue cruzar dados de uma forma muito simples, mesmo eles sendo dados customizados, dados da própria cloud, customizados ou, vamos dizer assim, out of the box, do jeito que vem na própria cloud. É tranquilíssimo fazer esse tipo de cruzamento de dados e apresentar isso em relatórios. Você está cansado de usar o Excel, né? Imagine só você fazer tudo aquilo que o Felipe acabou de mostrar, que é pegar os dados do Sales Cloud, você já escolheu um CRM, escolheu um Sales Cloud, coloca todas as informações de vendas dentro de uma Sales Cloud, e aí você tem que tirar todos esses dados para levar para uma planilha. Imagine o quanto custaria fazer todas essas transformações. Quando você faz uma pergunta de negócio e precisa ser respondida por uma planilha, quando ela conseguir responder a sua pergunta, ela já não está valendo mais. Então, não existe você gerenciar um negócio com planilhas, né? Você quer entregar, por exemplo, informações inteligentes, preditivas, com insights, empoderada com machine learning. Muito bem. Então, por exemplo, o Felipe mostrou aqui para vocês uma série de dashboards importantes e interessantes. Imagine uma pessoa de vendas tendo que fazer a gestão dela de todo o funil de vendas dela. Imagine. Então, aqui eu quero entender, por exemplo, de uma forma inteligente, para onde está indo o meu pipeline? Há quantos dias eu estou melhor ou pior na minha performance comparado aos vendedores mais tops da organização? Exatamente quais são as oportunidades mais propensas a serem ganhas ou serem perdidas? Quais são as minhas top oportunidades e qual é a predição de eu fechar, de eu realizar esses negócios? Eu quero ver, por exemplo, todas as minhas oportunidades que estão em best case. Olha só como ele é acionável. Eu quero ver todas as minhas oportunidades no meu funil de vendas que estão fechar. Todo esse tipo de complexidade de inteligência, o CRM traz com a sua capacidade de BI e a sua capacidade de IA. E aí, vamos lá. Eu quero, mais uma das razões, eu quero, uma sexta razão aqui, fazer relatórios, né, mais complexos, coisa que eu não vou conseguir fazer com o Salesforce, porque quando você faz uma comparação das capacidades que você tem de construir relatórios com o Salesforce versus a capacidade que traz o CRMA é infinitamente maior. Então, não tem comparação. Você se esbarra em alguns limites dentro do Salesforce que você não vai se esbarrar jamais dentro do CRMA. Então, aqui, por exemplo, eu teria
capacidades, por exemplo, visuais, como a gente já mostrou, e teria capacidades estendidas para fazer, por exemplo, o cruzamento de linhas. Dentro do Salesforce, como o Felipe mostrou, eu não consigo cruzar informações ou dados que estão em duas linhas diferentes, duas rows, né? Para eu conseguir fazer isso, eu preciso do CRMA. Se eu quiser cruzar a informação de uma linha e depois de outra linha dentro da minha base de dados, eu preciso do CRMA. A performance do CRMA é melhor, eu trabalho com alertas, eu tenho uma maior capacidade de trabalhar dados históricos, entender as tendências dessa base histórica, pensando no meu futuro, de analisar de uma forma fácil todas as agregações e rankings que eu posso fazer, que são coisas que o CRMA traz de uma forma nativa e out of the box. Toda a transformação de experiência do cliente em trabalhar com uma camada de dashboards versus trabalhar com as telas padrão do Salesforce é completamente diferente. E assim vai. E, por último, e não menos importante, que o Felipe mostrou, a capacidade de você cruzar e tirar snapshots, que a gente chama do Salesforce, e fazer comparação daquilo que aconteceu o ano passado versus aquilo que está acontecendo agora e analisar as tendências. Então, o Felipe mostrou alguns exemplos, eu quero mostrar outro aqui para vocês, mas, por exemplo, uma forma de você entender quais são as tendências é exatamente isso. Por exemplo, eu pego o dado histórico que aconteceu antes e como é que está agora. Isso é feito de uma forma dinâmica, sem código, gente. Então, isso daqui jamais seria feito dentro do Salesforce, e essa capacidade de extrair snapshots e fazer comparações históricas com aquilo que está acontecendo hoje é algo bem particular do CRMA e que é um dos diferenciais do produto. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos aqui grandes 7 razões para investir no CRMA, mesmo tendo investido no Salesforce. Muito bem. E aí? O que mais? Bom, o CRMA, ele é uma solução pré-construída, ele traz uma série de coisas pré-construída, ele é plug and play, ele é uma solução nativa do Salesforce, ele é escalável, ele herda toda a parte de camada de segurança, ele permite que você tenha maior gestão e governança de dados, evitando que você faça tire informações do Salesforce e leve para qualquer outra solução que fica fora do Salesforce. Ele permite que você traga toda a parte do online, toda a possibilidade do online para um negócio que quer respostas naquele momento daquilo que está acontecendo. Então, o CRMA é realmente um divisor de águas quando você fala em trazer essa camada analítica para dentro dos clouds. Você, por exemplo, sairia de uma experiência como essa aqui. Ai, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Qual é o que você quer mostrar? Esse Infuse Intelligence? Uhum. Eu vou dar um stop presenting aqui e vou voltar de novo, tá? Ok, tudo bem. Denise, tem uma pergunta do Fernando. Para o cliente visualizar informações geradas no CRM Analytics em um site da experiência antiga comunidade, é necessário adquirir uma licença específica? Se sim, qual seria essa licença e qual o custo atual dela? Eu vou falar dessa licença. É uma das informações que eu trouxe aqui e vou falar para você. Sim, nós temos um SKU que atende a parte de comunidade, tanto a parte de partners quanto a parte de cliente. E não sei se agora vocês estão vendo. Sim. E tanto a parte de partner quanto de clientes. E ela é vendida no modelo de usuários e de. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, depende do que é o negócio, do que precisa ser atendido, e ela tem um preço que varia de acordo com o contrato do cliente, tá? Mas ela é realmente paga adicionalmente, e ela funciona basicamente da mesma forma que funcionam as licenças Salesforce. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Mas como eu estava dizendo, né? Não sei se respondeu um pouquinho a pergunta, mas eu vou explorar mais lá na frente um pouquinho, tá bom? Então, dizer que você vai trabalhar com o CRMA e você sair de uma experiência como essa é uma tela típica do Salesforce, para sair com esta experiência aqui.
não tem comparação. E aí, conforme a gente disse lá atrás, né, como o CRMA ele é uma combinação da capacidade de apresentação dos dashboards, dos painéis, de cruzar informações em várias lentes, né, que a gente chama aqui uma lente, duas lentes, em vários filtros, e ele ser acionável, ele também tem a parte do Einstein. E aí o Einstein começa a trazer informações que eu não sou capaz de enxergar a olho nu. Então, por exemplo, o Einstein me responde, poxa, por que aconteceu isso? Combinando dados do Salesforce e dados externos ao Salesforce. Ele fala assim, poxa, aconteceu alguma coisa aqui no meu negócio. Por exemplo, o NPS do meu cliente baixou. O que aconteceu com esse cliente? Olha, o NPS dele baixou, ok? Sim, mas exatamente o que pode acontecer quando o NPS de um cliente baixa, quando ele não está mais satisfeito comigo? Aí o Einstein começa a dar algumas predições. Olha, você vai diminuir a sua chance de vender coisas adicionais para o seu cliente. Parece ser óbvio isso, né? Aconteceu alguma coisa, o que pode acontecer depois que aconteceu isso, e o Einstein começa a responder isso, e por que aconteceu? Porque muitas vezes a gente olha, quando você olha para o BI, um BI sem inteligência, um BI como qualquer outro, ele realmente mostra para você, ele te dá uma análise descritiva, ele sempre te mostra o que aconteceu. Então, quando fala assim, o meu BI é preditivo. Não, seu BI não é preditivo, seu BI é descritivo. Porque quando o BI diz o que aconteceu, é o passado. O Einstein, ele chega para mudar exatamente essa ótica. Ele, com aquilo que aconteceu no passado, ele te fala o que pode acontecer e o porquê que aconteceu, né? Já mostrando para você antecipações, antevendo coisas, e ainda ele te dá os leading causes, que a gente chama, que são as causas do porquê levou a esse lugar, do porquê levou a essa ocorrência. E ainda, para estender um pouco mais, ele começa a ser prescritivo, porque além dele dizer o porquê que aconteceu e o que aconteceu, ele começa a te dar recomendações de quais são as ações que você poderia tomar para você melhorar ainda mais o seu indicador. Então, o Einstein, ele é realmente uma camada que compõe o CRMA, que faz toda a diferença, é toda a inteligência, é o que tira o CRMA da vala dos BIs. O CRMA faz tudo que um BI faz, mas ele também tem a camada de machine learning que o diferencia de uma forma enorme e que tem impacto enorme no negócio das empresas. E aí a gente fala assim, mas o que esse Einstein faz? Ele leva a inteligência para todos os lugares. Alguém perguntou, poxa, mas eu estou vendo aqui que o CRMA parece muito com o marketing. Não, ele estende as capacidades do marketing. Além dele poder explorar os dados das clouds, seja de venda, de marketing, ele começa a entregar respostas inteligentes em todos os lugares das clouds. Então, por exemplo, em vendas, ele pode te dizer quais são as suas chances de incrementar a conversão de vendas, de você melhorar a sua possibilidade de receita, de você diminuir o churn, de você provocar um desconto e conseguir fechar um negócio, de você prever uma expectativa de receita, de você levar, trazer, por exemplo, o vendedor uma inteligência de white space. Muito bem, eu estou lidando aqui com o meu cliente que já comprou comprou já uma linha fixa. Qual a chance dele comprar mudar para fibra, né? Fazer uma predição desse nível, quando você está falando por exemplo, de uma indústria de comunicação, atendimento, qual o CSAT do meu cliente, qual o NPS do meu cliente, qual é a chance desse cliente reportar um caso e me causar um churn depois de todos os problemas que ele teve com o meu produto. Ele já ligou para mim 2 vezes, qual é a chance desse cliente me deixar? O marketing, por exemplo, quais são as chances que eu tenho de converter mais ou menos leads através dessa campanha que eu estou rodando agora? Né? Quais são as chances de conversão que eu tenho nessa campanha? E assim vai. Nas indústrias, por exemplo, cada uma das indústrias, nós temos SKUs específicos por indústria,
O CRMA, ele estende aquilo que é possível fazer em vendas, em atendimento, em marketing, usando datasets específicos de indústrias, e aí, usando esses datasets específicos, ele começa a fazer cruzamentos e predições, prescrições específicas para cada uma das indústrias, seja ela bens e consumo, financial service, né? Área de bancos, de seguradoras, manufatura e na parte de saúde. Então, nós temos SKUs diferentes para atender todas essas indústrias e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e qual é o portfólio que nós temos, além daquele que a gente já conhece e fala muito? A gente fala muito de CRM Analytics Grow, CRM Analytics Plus. O Grow é uma coisa que a gente está, inclusive, faz tempo já que a gente consegue posicionar para o nosso cliente muito mais um Analytics Plus, porque o Plus, a diferença entre um e outro é que o Plus traz o Einstein e o Grow não traz o Einstein. O Grow só tem a parte de visualização, enquanto o Plus tem a visualização mais o Einstein, né? Além desses dois produtos, que são produtos já bastante corriqueiros e conhecidos, que a gente fala muito, que são plataformas, né, que é onde você consegue desenvolver uma série de coisas lá dentro, uma série de apps, uma série de assets, que a gente chama, você tem também os portfólios mais inteligentes. O Plus, que obviamente ele traz o Einstein, as predições, e traz tudo que tem o Grow, né, e traz toda a parte de relatório do Discovery, né, do Einstein Discovery. Você tem também o Revenue Intelligence, que é um app construído dentro da plataforma de CRMA, voltado para a pessoa de venda, seja ele o vendedor, seja ele o gestor, seja ele o Sales Operation, e lá está já prontos, dashboards já prontos, inteligência já prontos. A parte de forecast, a parte de tendências de pipeline, a parte de performance da minha equipe de vendas, para eu entender exatamente quem são os vendedores mais performáticos ou não, quais são as minhas capacidades de geração de receita para aquele cliente específico que eu estou desenvolvendo uma série de oportunidades. Enfim, Revenue Intelligence é um app pronto, construído no CRMA, para quem tem Sales Cloud, específico para quem tem Sales Cloud. Além disso, eu tenho o CRMA para a indústria. Quando a Salesforce investiu em produtos de indústria que estendeu as capacidades que tínhamos, né, no Sales Cloud, no Service Cloud, no Marketing Cloud, automaticamente o CRMA também sofreu uma série de investimentos para que fosse possível trazer para quem comprar, por exemplo, um Financial Service Cloud, um Healthcare Cloud, um Manufacturing Cloud, também o CRMA para essa indústria. E ele já traz construído, pré-pronto, integrações e os dashes customizados, utilizando datasets específicos da indústria, que são já prontos, out of the box, que a gente chama, e a grande vantagem é que o cliente instala o CRMA e ele já começa a usar dashboards prontos, importantes, automaticamente. Lógico que nada é mágica. A gente tem lá o setup, tem a instalação, se o cliente fez muita customização, tem lá as acomodações, os campos e datasets, mas são coisas já pronto, então o cliente já sai usando a ferramenta, já sai usando o benefício de um analítico desde o princípio. E, além de tudo, a gente tem o CRM Analytics para a comunidade, e aí ele estende as capacidades das licenças de Salesforce também para Customer Community, Partner Community, para que a gente leve para essa comunidade, sem que ela tenha que buscar apoio de um BI, as informações que, por exemplo, um parceiro, vamos dar aqui um exemplo, digamos que a gente esteja falando de uma empresa de telecomunicação. Uma empresa de telecomunicação, ela tem todas as suas lojas, são parceiros, é uma comunidade de parceiro. Cada uma dessas lojas, por exemplo, poderia receber da comunicação, por exemplo, um extrato das vendas que eles fizeram ao longo de uma semana, durante o Natal desse ano, do ano passado. Toda essa inteligência analítica pode ser levada automaticamente para esses parceiros, através do CRMA for Community, de uma forma nativa, sem ele ter que exportar dados do Salesforce para qualquer outro, construir esses relatórios fora do Salesforce. Inclusive, usando o Partner Community, né, o CRMA
for community, todas as ações que você, como parceiro ou como cliente, faz dentro de um dashboard, de um painel, uma escolha que você faz, um setup que você faz, isso volta para dentro das clouds e são informações que ficam disponíveis para as novas minerações de Einstein, tá? Novos machine learning. Explorando, então, aqui os SKUs que nós temos. Então, nós temos SKUs específicos para toda a indústria financeira, para toda a indústria de manufatura, para toda a indústria de bens e consumo, para toda a parte de insurance, de saúde, para a indústria de telecomunicação e de mídia, e para a indústria de energia e de serviços públicos, tá? Que é energia e utilities. Temos esses dashboards prontos, muitos deles prontos, que têm a ver exatamente com essa indústria, e o cliente ganha isso porque a gente chama de aceleradores. São os dashboards que a gente já traz, inclusive do Einstein, muitas vezes já disponíveis, que é para acelerar a adoção do produto. Ok? Bom, alguns casos de uso prontos, né, que a gente chama out of the box, que a gente dentro desse SKU de indústria. Por exemplo, essa parte aqui, falando de insurance, a parte de renovar policies, é um dashboard que já vem pronto. Toda a parte de risco de churn, do cliente ter um atrito comigo, também já tem pronto. Probabilidade de adicionar asset. Então, por exemplo, quando você está trabalhando com uma carteira de cliente, num banco, uma pessoa, um gestor de cliente, de fortuna, de bens, né? Então, ele quer saber qual é a probabilidade da Leíse, do João, da Maria, aumentar a carteira que ele gerencia minha, né? Aí você tem outros exemplos, por exemplo, aqui na parte de saúde, a chance de um cliente dar no-show, também são dashboards prontos. A chance de maximizar a conversão de referências. Muitas vezes, um corretor, quando ele vai vender um plano de saúde, um seguro, ele trabalha com referências, né? Então, eu indico João e Maria para a seguradora X. Então, as seguradoras fazem todos esses controles, esses dashboards já estão prontos. E assim por diante. Nós temos vários casos de uso já prontos quando você adquire CRM Analytics para a indústria, que é um SKU específico, ok? Para a comunidade, então, como eu disse antes, ele é embedado dentro do Salesforce nativo. Eu sei que muitas vezes tem ferramentas que podem ser embedadas no Salesforce, mas ela não é nativa. Mesmo sendo embedado, eu teria que fazer fluxo de dados para levar para o BI e do BI voltar para o Salesforce. O CRM Analytics para a comunidade, ele é nativo, ele tem a inteligência nativa e ele combina a capacidade visual com a capacidade de inteligência, com a segurança de dados, com a governança, com tudo aquilo que você tem de riqueza do CRM dentro do próprio CRM. Você levar essas visões para o seu parceiro de negócio, para o seu cliente de negócio. Então, aqui você não tem fluxo de dados, é tudo nativo e o processo está no fluxo de trabalho, ok? É o que a gente chama de experience sites, né? Que são os sites que você constrói para atender os seus clientes, para atender os seus parceiros de negócio. Eu dei um exemplo, por exemplo, da Telecom, né, que tem lá as lojas vendendo chips e serviços, né, que seria uma aplicabilidade muito aderente aqui a usar um partner community, mas você também tem, por exemplo, uma seguradora que tem os corretores. Os corretores é uma comunidade, né, uma comunidade de vendas. Os corretores, muitas vezes, são pessoas, são empresas, é um B2B, né? Então, esses parceiros, por exemplo, uma seguradora grande poderia, por exemplo, disponibilizar Partner Community Licenses para esses corretores para entender o quanto eles estão convertendo, para entregar um lead e acompanhar esse negócio do começo ao fim. Outra indústria que também usa muito isso é a indústria automobilística. Você tem a indústria, né, que cria o carro, que desenvolve, que vende, que produz, e você tem todos os dealers, né, que são todas as concessionárias. As concessionárias são parceiras das montadoras. Então, esse tipo de licença é completamente aplicável. E óbvio que
os parceiros, os dealers, e aí você é uma outra forma de ver e de entender o customer community, né, que tem o partner community, o customer community. O customer community são os clientes das concessionárias. Então, os clientes das concessionárias poderiam entrar no site da concessionária e no site da montadora para, por exemplo, pegar uma informação de um detalhe de painel do carro que ele acabou de comprar, para entender melhor o manual de garantia e de uso, como ele abre a porta, fecha a porta e liga o ar-condicionado, por exemplo. São parceiros, são clientes que se plugam no site através dessas licenças e que, para mim, montadora, que para mim, concessionária, me interessa saber o que o meu cliente procura. Então, esse tipo de licença é extremamente rico em algumas indústrias, e eu dei aqui uns 2, 3 exemplos bem aplicáveis para vocês entenderem do que significa isso, que é basicamente isso, né? Então, na indústria de seguros, na indústria de automobilística, na indústria de telecom, em assinatura, em compra, por exemplo, de planos, por exemplo, uma Sky da vida que vende planos de mídias e de TVs. Então, tudo isso são negócios aplicáveis, casos de uso para Community Cloud. Então, por favor, não façam embedar absolutamente nada no Salesforce. Use Partner Community e Customer Community, que são soluções nativas no Salesforce. E tudo que você faz e fica dentro do Salesforce é exatamente dentro do Salesforce. Ok? E aqui também alguns outros casos de uso, por exemplo, sites públicos, né, que você queira, por exemplo, disponibilizar um landing page de uma campanha para o cliente plugar, né? Ele é autenticado ou não autenticado para entender e selecionar produtos daquela campanha, appointments de vacina e de serviços públicos, em sites privados, por exemplo, um portal de programa de fidelidade, tantos portais de fidelidade que nós temos como uso de companhias de aviação, de pontuação, tudo isso pode ser realmente atendido através desse tipo de licença. Ok, gente? São alguns exemplos. E como que ele é vendido, respondendo aí um pouquinho melhor a pergunta que foi feita anteriormente, é exatamente por frequência de logins. Quando você tem, por exemplo, vamos usar a indústria automobilística como exemplo aqui para melhor entender. Provavelmente, um dealer, né, que é uma concessionária, os managers, eles vão se plugar nessas licenças ou nessa solução, menos do que os milhares de donos de carro. Então, aqui a gente vende por logins, que é uma capacidade de acesso, e aqui a gente vende por número de usuários, de acordo com a frequência de acessos que se vão fazer na ferramenta. Então, quando a frequência ela é baixa, a comercialização do CRMA for Community é por usuário. Quando a frequência de acesso é alta, a comercialização é feita por capacidade de logins. E tem lá uma regrinha, de acordo com a indústria, para transformar capacidade de logins num valor. Ok? O que a gente sabe é que, assim, parceiros que usam comunidade Salesforce e analítico comunidade tem um crescimento no engajamento do parceiro de 27%. Imagine o que seria, por exemplo, todas as concessionárias da Volkswagen, todas as concessionárias da Nissan, que inclusive são casos de uso, e clientes nossos em Partner Community, que não tivessem essas licenças passando e recebendo informações das montadoras. O engajamento desses concessionários seria muito menor. E é exatamente isso que faz crescer os negócios entre as partes. É o engajamento, é a facilidade de troca de dados, de informação, né, para vender mais e melhor, que faz com que o negócio como um todo cresça. E outra medida que a gente tem é que o uso de Partner Community destas formas, como eu mencionei, né, alguns exemplos aqui de indústria, ele tende a elevar a venda, inclusive, o resultado de vendas nos parceiros em até 20%, em mais ou menos em 20%. Isso é uma média tirada de clientes. Então, o engajamento
tem um crescimento de 27% e o incremento de vendas em 20%. Especificamente aqui eu estou falando de licenciamento de Partner Community, de Customer Community. E como um todo, gente, além dos crescimentos que são proporcionados pelo próprio CRM da Salesforce, quando você fala de uso de Analytics nativo, ele traz uma série de vantagens para o cliente, né? Então, esses crescimentos foram aferidos com amostras que a Salesforce faz. A Salesforce tem uma prática de entrevistar e de olhar os clientes dela todo ano, e essa amostra de uso de Analytics após a implementação de Salesforce, em mais ou menos 1.400 clientes, é uma amostragem relevante, inclusive clientes do próprio Brasil, que mostram as métricas que são atingidas em adição quando se começa a implementar o analítico. Não é nada de se jogar fora, muito pelo contrário, aumenta em produtividade, porque você tem lá informação contextualizada, evita que várias navegações para lá e para cá para você encontrar uma mesma informação sobre, por exemplo, um cliente ou uma oportunidade. Para você, por exemplo, entregar relatórios e painéis através do CRMA é 21% mais rápido do que fazer com o próprio Salesforce, né? Para você criar modelos preditivos sem código, 20% mais rápido do que com qualquer outra ferramenta. Lógico, a gente vai deixar de usar outras ferramentas que vão fazer predições mais sofisticadas? Não, mas aquilo que são usados pelos usuários de negócio pode sim ser feito pelo CRMA, né? E assim por diante, alguns outros casos aqui de incrementos, e aqui no caso decrementos, né? Por exemplo, quando você fala de atendimento, decrescer o tempo requerido para analisar uma informação, decrescer o tempo para resolver um caso ou um problema reportado é dinheiro no bolso das empresas. Então, vocês veem aí que nós temos métricas de todas as clouds sendo aferidas. Então, aqui é o seguinte, quando a gente escuta dizer, vamos deixar o CRMA para depois, vamos primeiro implementar o Salesforce, depois a gente implementa o analítico. Não, deixa o analítico para depois, porque eu faço isso com o Salesforce. Não, gente, a resposta é sim. A gente fala muito isso aqui dentro. De jeito nenhum. Analítico não é na fase 2, analítico é na fase 1. Quando a gente vende as clouds da Salesforce, o analítico tem que ir junto, porque é o analítico que faz, inclusive, crescer a adoção do próprio Salesforce. Quantos usuários que não continuam nas suas pranchetinhas, nas suas controles aqui à parte, têm do Salesforce, porque acha a tela dele pobre, porque não tem toda a informação, porque ele tem que navegar muito, e navegar em várias telas para encontrar a informação de um caso que foi reportado, e de qual é a solução para aquele caso, qual é o NPS do cliente. Com o CRMA, isso tudo se torna contextual. Então, a adoção do próprio Salesforce aumenta com o uso do CRMA. E esse crescimento de 8% é aferido em cliente. É bastante, é muita coisa. 8% é muita coisa de adoção. É como se você tivesse, por exemplo, um call center que tem lá 50 mil pessoas penduradas, o que não é nada difícil, porque você vai para as telcos, você vai para os bancos. Isso daí são os números que se praticam nesse tipo de indústria, nesse tipo de cliente. 8% de adoção é muita coisa, né? E aí, resposta, por que, então, o CRM Analytics? Porque a gente sai simplesmente de um sistema de registros para um sistema de engajamento. O cloud da Salesforce, ele nada mais é as informações das minhas oportunidades, todos os meus clientes, todos os casos reportados. Mas e aí? Todas as minhas campanhas, todos os meus produtos. Como explorar isso de uma forma inteligente? Como engajar mais o meu cliente? Como transformar esses dados que foram aqui registrados em melhoria dos meus KPIs de negócio? Só com o CRMA. É exatamente o porquê do CRMA. É para você transformar um sistema de registro num sistema de engajamento e transformar o seu negócio, crescer suas vendas, diminuir os seus problemas com o cliente e melhorar os seus KPIs de negócio. Sair do mundo de transposição de dados para dentro e para fora e gerenciar tudo que é de CRM dentro do CRM. Você já escolheu o CRM. Então, por que você vai tirar dados do CRM e levar para um outro BI? De forma alguma, se você já tem o CRMA nativo. É um add-on, um plug and play, né? Uma solução nativa, uma solução analítica nativa, plug and play do Salesforce. E aí, uma série de clientes, nós
são públicos na indústria em todas as indústrias, eu diria, no Brasil, no mundo. O CRMA é um produto que já se provou, é um produto parrudo, que tem uma série de investimentos, ele segue os calendários de release da Salesforce, que são 3 releases anuais, e sempre tem coisas novas. O Felipe mencionou, por enquanto o produto não tem aqui a parte de inteligência, né, de fazer o sentiment analysis em português, mas já está previsto nos releases. Então, estão sendo feitos vários investimentos nos produtos nossos analíticos, e a gente tem uma série de clientes que usam e nos ajuda a vender para mais clientes. Ok? É isso. A mensagem era essa, o Felipe. Puxa, Lazy, impressionante. Muita coisa que eu até aprendi bastante, porque, cara, como você falou, é tanta coisa que a gente faz, às vezes a gente fica tão focado na parte técnica que a gente se esquece o valor que ela entrega nos outros ângulos, né? E é algo realmente assim, maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria agradecer bastante você, eu queria agradecer todo o pessoal. Falei muito, né? Não, mas foi. Mas é isso mesmo, esse que é o evento. Eu tenho certeza que o pessoal adorou também, assim como eu, porque, cara, sim. É entender, porque não adianta só saber qual que é a importância, o que ele faz, para que serve, qual o valor que eu extraio disso. E você matou a pau, é isso mesmo, é impressionante. Eu quis trazer, enfim, conceitos práticos e nada tão sofisticado. Deixei para você o sofisticado, que é como fazer isso tudo que ela está falando. E, enfim, eu estou super à disposição. Espero, enfim, encontrar com vocês. Eu acho que essa comunidade é uma comunidade rica e é o que move, né, o engajamento da Salesforce com os nossos clientes também, né? Os nossos produtos, obviamente, eles têm obrigação de ser bons produtos, mas quem dá o testemunho e faz com que eles sejam usados são vocês, né? Essa comunidade aqui que se esforça, que estuda, que numa sexta-feira à noite está aqui discutindo coisas, né? A gente podia estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui falando sobre isso. Então, foi um prazer enorme para mim conhecer vocês mais de perto. Quero participar e sempre quero estar perto de vocês, vendo a programação, e se eu puder participar de outras vezes, precisando, estou super à disposição. O prazer foi nosso, Lazy, de verdade, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo que você topou. É muito legal ver a gente falando de análise, porque aqui eu não sei. Eu trabalho para uma empresa americana. Nos Estados Unidos, você já vê que a grande maioria da parte da adoção é de Tableau no Analytics, mas tem também algum tipo de CRM Analytics, mas a maioria é para Tableau. E aqui no Brasil, eu vejo assim não é um déficit, mas não é. É difícil encontrar as pessoas falando e trabalhando com CRM Analytics aqui no Brasil. Sim, eu encontro uma grande dificuldade em achar, entendeu? E eu acho muito legal porque, puxa, a nuvem já vem por padrão com a Salesforce, você traz os seus dados, estão protegidos pelo trust da Salesforce, está tudo dentro do Salesforce, que nem você falou. É algo que eu acho maravilhoso. Só para você ter uma ideia, o time da Tableau no Brasil tem mais de 23 pessoas, 23, 25 pessoas, e o time de CRMA no Brasil sou eu. Então, eu sou a primeira pessoa de CRMA no Brasil, né? Então, um investimento aí da Salesforce, e realmente é difícil você estar em todos os clientes e você atender a todas as requisições e divulgar, vou usar um termo até bem apropriado, evangelizar, né? Então, vocês são uma riqueza, né? Então, vocês conhecerem CRMA, vocês usarem, vocês falarem sobre, proporcionar essas oportunidades, é maravilhoso. É maravilhoso. E obviamente que nós estendemos as nossas capacidades com os nossos parceiros, né? E os nossos parceiros são engajados, são competentes, atuam com a gente. Inclusive, aqui nesse call, tem um dos nossos parceiros está aqui, a Evermind está aqui, é um dos nossos parceiros prontos, que está sempre conosco em processos de vendas, em processos de implementação, nos atende em vários clientes, são extremamente competentes, têm, enfim, competências no sentido de desenvolver consultores, de certificá-los, e a preocupação de montar um time e vender conosco, e
assim como a Evermind, outros parceiros que, se não fossem por eles e por vocês, a gente não conseguiria estender a nossa capilaridade, a nossa capacidade de atendimento. Então, é por isso que você vê muito mais pessoas falando de Tableau do que você vendo pessoas falando de CRMA. E muitas vezes o caso de uso não é de BI, o caso de uso é de CRMA. Mas exatamente. Existe aí uma distorção na compreensão e no entendimento, e quando o cliente percebe, fala, meu Deus, eu não podia jamais estar tirando meus dados do Salesforce e levando para fora. Eu tinha que estar trabalhando com o CRMA aqui dentro do Salesforce, porque com o CRMA eu tenho tudo aqui que eu preciso sem levar dados para nenhum outro lugar. Precisamente, eu concordo em gênero e grau. E falando sobre a comunidade, pessoal, bem rápido, não vou ficar pincelando, não vou mais tomar o tempo de vocês, mas a comunidade foi o que me propiciou arranjar meu primeiro emprego de Salesforce aqui no Brasil, o primeiro emprego de Salesforce fora do Brasil. Eu era o líder de comunidade, não sou mais, mas eu era um dos líderes aqui de São Paulo. A gente aprendeu bastante, e um convite que eu faço para vocês é: quem tiver interesse em fazer parte da comunidade, ser líder de comunidade, ingressar na comunidade, nós temos a comunidade agora de Women in Tech começando a se formar. Nós praticamente não temos mulheres, então eu faço um convite também às mulheres. Não precisam fazer uma comunidade nova, ou podem fazer uma nova se quiserem, mas a mensagem é: façam parte da comunidade, pessoal. Compartilhem conhecimento, aprendam, divulguem, façam network. Isso fez toda a diferença na minha carreira dos Salesforce. Vai fazer diferença na carreira de vocês também. Conhecimento é importante, mas network também é muito importante, tá? E é muito bom porque ver a galera se ajudando, ver a galera aprendendo uns com os outros. Por isso que eu gosto de fazer esses eventos, por isso que a gente convida o pessoal da Salesforce para eles verem o valor que isso traz. Eu tenho certeza que a Lazy está vendo que vocês aprenderam pra caramba. E, enfim, é isso. E para acabar, eu tenho uma coisa muito legal, que é uma surpresa que eu quero compartilhar com todos vocês, que é um link do YouTube que eu estou mandando agora, que é nada mais, nada menos. Eu vou até compartilhar a tela para vocês verem, porque isso vale a pena ser compartilhado. É um curso completo de graça do CRM Analytics, o Tableau CRM, no YouTube. No YouTube. É de graça. É só ir lá ver. Tem do começo ao fim, até a parte de inteligência artificial que a Lazy comentou, desde o começo até o fim. E tá aqui o link novamente para vocês verem. Só uma coisa, pessoal, o curso é em inglês, tá? Eu recomendo todo. Eu sei que a maioria das pessoas que trabalham com TI talvez não falem inglês, não tenha muito conhecimento, mas eu encorajo sempre a você pelo menos entender. Você não precisa ser um grande falador, mas pelo menos entender, porque tem muito material de conteúdo muito bom na internet, só que infelizmente só na língua inglesa. E você pode multiplicar o seu conhecimento por 1 milhão, assim, só por aprender uma língua nova, entendeu? E eu tô falando aprender a nível de pelo menos entender o que o cara tá falando, entendeu? Então eu recomendo bastante, assim, beleza? E no mais é isso, eu queria agradecer a todos vocês. Como eu falei, nós vamos fazer o sorteio depois que a gente coletar todos os dados, tá? De quem compartilhou, etc., o link, etc. E obrigado, a gente já está organizando a próxima Semana das Nuvens, não sei ainda como vai ser. Vai ter Tableau, vai ter as outras nuvens que a gente não comentou, o Health Cloud vai ter também. Fiquem tranquilos que vai ter todas as outras novas nuvens, tá? E, enfim, fiquem ligados. Muito obrigado por participar, muito obrigado, Lazy, de novo. E eu que agradeço. A gente fica à disposição para quem quiser perguntar alguma coisa, beleza? A gente se vê e grande abração. Boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Felipe.